Prezados irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, estamos hoje com a responsabilidade de falarmos sobre o último capítulo do livro Calma. Na próxima oportunidade em que estivermos gravando, nós iniciaremos o estudo do livro Agenda Cristã, que é um livro de André Luiz, que nos fala também sobre os princípios da doutrina. Então nós vamos ler o capítulo e em seguida nós faremos os nossos comentários. O capítulo de hoje chama-se Petição e Resposta. Vamos então lê-lo e depois fazer os comentários que forem pertinentes. Quando te diriges à divina providência, rogando algo, não te permitas o mergulho na aflição improdutiva, capaz de conturbar-te o ambiente, retardando a concessão que desejas. Entenderás isso facilmente nas lições mais simples da vida prática. Se requisitas do carro uma velocidade mais ampla em face daquela que o trânsito recomenda, sobre o pretexto de pressa, inclinas-te indiscutivelmente para o desastre. Na hipótese de exigires da ponte o transporte de carga determinada com um peso muito superior à capacidade de resistência em que se estrutura, com a desculpa de urgência, é provável que a desmanteles. Quando espancas um vegetal impiedosamente, a fim de senhorear-lhe algum fruto, sob o pretexto da fome, estarás reduzindo muitas das futuras possibilidades da árvore em teu prejuízo próprio. Em te debruçando num poço, agitando-lhe o fundo com a desculpa da saúde, unicamente lhe turvas o líquido, tornando-o inadequado à própria saúde. Em teus requerimentos à vida maior, formula-os com cuidado e continua no trabalho que o mundo te conferiu, esperando pela manifestação do poder divino através das circunstâncias do caminho em que te encontras. Inquietação desnecessária atrasa o socorro previsto. Sejam quais forem os obstáculos que te surjam à frente, na expectativa do apoio que solicitas dos céus, não desesperes nem esmoreças. Se a resposta do mais alto aos pedidos que fizeste parece demorar excessivamente, é que a tua rogativa de certo reclama análises mais profundas, a fim de que, futuramente, não te voltes contra as leis da vida, alegando haver caído na imprevidência que terá nascido de ti mesmo e não do Senhor, que sabiamente nos reserva sempre o melhor. Então, feita a leitura da página, vamos voltar ao início para tirarmos as lições que forem pertinentes. Em primeiro lugar, Emmanuel nos alerta que quando nós formos pedir algo a Deus ou aos bons espíritos, nós temos que adquirir um entendimento de que nós só obteremos o que temos merecimento. Então não adianta a gente pedir algo, por exemplo, eu estou desempregado. Aí eu quero arranjar um emprego para ganhar muito dinheiro. Eu acho, por exemplo, que eu mereço ganhar R$1 milhão por mês. Aí não adianta eu pedir aos amigos espirituais, a Jesus, aos bons espíritos, para que aquele emprego apareça de forma imediata. Então é uma conquista que eu vou ter que caminhar, eu vou ter que me contentar com uma colocação mais simples, antes de querer aquele emprego com valor mais elevado. Logicamente que isso não inviabiliza o desejo de nós lutarmos por uma melhoria de salário, claro. Se a gente puder ter um salário melhor, é óbvio que a gente tem que lutar para obter esse patamar. Mas a questão é, será que é o momento de eu solicitar essa
aquisição? Será que eu estou preparado para o cargo que eu ambiciono? Então, nós temos que nos questionarmos em relação ao merecimento quando nós formos solicitar, através da prece, através de um pedido de proteção, algo dos espíritos. Então, a primeira coisa a ser colocada. Outra coisa é o seguinte, são as prioridades. Geralmente, e vejam bem, eu sempre gosto de frisar isso quando nós falamos sobre esse assunto. É claro que ao espírita não é proibido ele querer solicitar a Deus aquisições materiais, não é? Então, se ele quer melhorar de vida, quer ter uma vida melhor, quer ganhar melhor, quer ter uma casa melhor e tal, isso é válido. Agora, quais são as minhas prioridades? Não é? Tem uma frase que está no Novo Testamento que é o seguinte: procura o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo de misericórdia. Porque às vezes a gente fica naquela inquietação de querer conquistar bens materiais e nós esquecemos de lutar contra o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Nem sempre nós lutarmos para ter muitas aquisições vai nos fazer bem do ponto de vista espiritual. Então, às vezes é melhor nós optarmos por uma vida mais simples, ganhando menos, ou ter uma vida mais com mais dificuldades, mas priorizando as potencialidades espirituais, priorizando o servir ao próximo, porque a gente sabe que fora da caridade não há salvação. Então, às vezes a gente pede: Senhor, eu quero melhorar de vida, eu quero ter um emprego melhor, eu quero melhorar a minha vida, mas nós estamos focando apenas na parte material, esquecendo que a prioridade não é a parte material, a prioridade é a parte espiritual. Então, nós temos que ter esse discernimento de que a prioridade para nós são as aquisições do espírito. Nós temos que pedir também a Deus para sermos menos vaidosos, menos orgulhosos e menos egoístas. E a partir do momento que nós vamos pedir a Deus essas aquisições espirituais, as outras virão como consequência. Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa estressada, se eu sou uma pessoa egoísta, invejosa, que quero puxar o tapete dos outros, que não tenho ética, então para que eu vou ficar pedindo para ter emprego melhor se eu não estou tendo uma conduta adequada para conquistar o que eu desejo? E então, se nós formos por um caminho que você vai pautar a sua vida nas conquistas espirituais, claro, equilibrando com a vida material, não quer dizer que você vai deixar de lado a vida material, só vai pensar nas aquisições espirituais, mas a prioridade, primeiro, antes de nós pensarmos nas coisas materiais, nós temos que pensar na maneira pela qual nós vamos conquistar aquilo que desejamos. Então, o nosso desejo primeiro tem que ser: eu vou procurar ter ética, vou procurar ser honesto, vou procurar ajudar o meu semelhante, ser mais solidário, eu vou ter uma boa convivência com meus colegas de trabalho. Então, nós temos um companheiro nosso, né, um companheiro que nos falou a respeito de uma situação que ele ocupava um cargo numa empresa muito competitiva. Então, lá era uma brigalhada entre os colegas, que tinha um negócio que tem normalmente empresa, né? A empresa estabelece uma meta de vendas, de lucro, e aí a equipe tem que se esforçar para atingir aquela meta. E aí ficava aquela disputa, aquela briga e tal. Aí um dia ele, que é espírita, falou assim: olha só, vamos fazer o seguinte, antes de nós começarmos o nosso dia, vamos pegar a Bíblia, porque tinha pessoas evangélicas, católicas, e ele aí não quis falar no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos pegar a Bíblia, vamos fazer uma leitura de uma página e fazemos uma prece e pedir a Jesus e aos anjos do Senhor, né? Porque ele não quis falar em espírito, porque tinha
pessoas de outro segmento, e vão pedir aos anjos do Senhor para nos ajudar, para a gente conquistar as necessidades da empresa sem a gente brigar, sem a gente precisar virar inimigo, sem precisar ficar esse estresse que nós ficamos aqui. E aí alguns não concordaram, acharam, isso é besteira, isso aqui não é religião, isso aqui não é igreja. Aí alguns, 2 ou 3, fizeram isso, concordaram com ele no início do trabalho, antes de começar as atividades, pegar a Bíblia, abrir a página do Novo Testamento, ou do Antigo Testamento, ler e fazer uma prece pedindo auxílio. Aí aquele grupo que fez esse fator conseguiu uma meta melhor, conseguiu, devido a ter uma relação melhor entre eles, né? A procurar um ajudar o outro, a ser solidário. Aí eles começaram a ter realmente espírito de equipe, porque ele falou que não tinha espírito de equipe, era um querendo derrubar o outro, um querendo puxar o tapete do outro para dizer que eu sou melhor do que você e eu que mereço ganhar mais. Aquela situação de empresa capitalista que às vezes induz o funcionário a agir dessa forma. Esse pequeno grupo começou a ter uma meta melhor, porque eles começaram a não ficar discutindo, não ficar brigando entre eles. E aí os outros grupos, as outras pessoas que inicialmente viram aquilo ali com estranheza, começaram a aderir à oração. Aí ele disse que depois de um tempo, ele já está conseguindo fazer um culto do evangelho ali no trabalho. Uns 15 minutos, aí eles revezavam, a pessoa abria a Bíblia, lia uma página, e aí eles comentavam a página, e aí depois fazia a prece. Quer dizer, então aquilo ali foi uma maneira que ele encontrou de ter o equilíbrio entre as necessidades materiais e as necessidades espirituais. E é exatamente isso que a página está falando aqui, que a gente tem que ter as conquistas espirituais firmes como prioridade para nós conquistarmos o que nós precisamos dentro de uma ótica de equilíbrio emocional. Então olha só o que o Emmanuel coloca aqui. Entenderás isso facilmente nas lições mais simples da vida prática. Se requisitas do carro uma velocidade mais ampla em face daquela que o trânsito recomenda, sob o pretexto de pressa, inclinas-te indiscutivelmente para o desastre. Então, trazendo para o nosso cotidiano, se nós ficamos ansiosos, inquietos, querendo que tudo seja no nosso tempo, apressados, ansioso, que não, eu tenho que conseguir isso em uma semana, né? Eu tenho que em tanto tempo eu tenho que chegar nesse ponto. E aí você imprime a sua vida uma velocidade na qual você não vai conseguir o que você deseja e vai acabar sendo conduzido ao desastre, porque aí você fica nervoso, começa a agir impensadamente, começa a ter problemas de relacionamento, tanto familiar quanto no trabalho ou no cotidiano, e acaba não conseguindo nada, e aí aquilo se torna um desastre. E aí são nesses momentos que a pessoa, por invigilância, fala assim: minha vida está muito ruim, eu vou beber para esquecer, vou tomar um drink para eu me acalmar, vou fumar, vou começar a fumar um cigarrinho, vou fumar uma maconha para relaxar, e daí vai complicando a sua vida, né? Porque a gente sabe que isso aí são escapatórias, que não vai resolver o problema. Não vai ser você fumar maconha que vai resolver teu problema, que vai tirar você naquele momento que você está drogado. Parece que está tudo bem, tá ótimo, tá maravilhoso, você fica, né, tá tudo bem, tô calmo, né? Acabou o efeito da droga, você volta à sua realidade, e aí o que você faz? Você tem que voltar a usar a droga, e a quantidade vai aumentando até que você fica preso àquele vício.
né? Igual a bebida também. Você, às vezes, é uma pessoa tímida, uma pessoa assim, que está preocupada. Aí, vou beber para esquecer, tomar um drink com meus amigos, um happy hour no final de semana e tal. Aí começa a beber. Aí fica eufórico, né? Que a bebida provoca aquele estado de euforia, né? Que bom, não sei o que e tal, agora eu falo o que eu quero e tal, aí acaba o efeito do álcool. Aí você tem que renovar e vai renovando, vai aumentando o consumo até que a sua vida vai para o desastre. Então é muito melhor, ao invés de tomar esse caminho, você vai com calma. Se não der naquele momento, você procura aguardar o momento certo, que às vezes as coisas não ocorrem no tempo que nós desejamos, né? Tudo tem o seu período, né? Por exemplo, trazendo especificamente para a doutrina espírita, a gente vê tantas pessoas que falam assim: eu queria tanto ter a mediunidade do Chico Xavier, eu queria tanto ter a mediunidade do Divaldo, do Raul Teixeira, e queria falar com a eloquência do Haroldo Dutra, como se isso fosse uma coisa fácil. Por esses companheiros chegarem no patamar que eles se encontram, quantos anos de trabalho, de esforço e de luta que foram necessários. Então, como o Chico falava, o telefone toca de lá para cá. Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Às vezes nós não temos ainda capacidade para fazer certas coisas e queremos antecipar as situações, e aí depois a gente não dá conta do que a gente pede para trabalhar, para ser médio, para fazer ações de relevância para todo mundo ver, e acaba que depois você não consegue fazer nem o básico que está programado para a sua existência. Então nós temos que nos contentar com o que temos que valorizar as nossas aquisições atuais, né? E lutar para ter o suficiente. Esse negócio de querer ter muito, querer aparecer, querer ser famoso, eu quero ganhar muito, que eu quero conquistar os meus sonhos, mas às vezes você está falando em sonhos materiais, você não está falando em sonhos espirituais, em aquisições espirituais. E aí a sua vida às vezes vai para o desastre, porque às vezes você quer algo que você não está indo em condições de obter. Aí ele continua, Emmanuel, né? Na hipótese de exigires da ponte o transporte de carga determinada com peso muito superior à capacidade de resistência em que se estrutura, com a desculpa de urgência, é provável que a desmanteles. Então, se nós queremos, nas nossas ambições ou nas nossas buscas por aquilo que desejamos, se a gente quer fazer algo que está acima das nossas forças, das nossas possibilidades, vamos cair no abismo. Porque ele está falando aqui, a ponte, né? A ponte é um simbolismo para mostrar uma passagem. Então, às vezes você quer passar de um estado para outro, de um estado de evolução para outro, imediato. Eu quero ser médium de cura, né? E às vezes você não tem essa condição, você não está preparado ainda para isso. Não, mas eu quero, porque eu vou me esforçar, vou ficar em prece, vou pedir a Deus a possibilidade de eu curar, e aí você não está ainda em condições. Fica querendo antecipar determinadas conquistas que você ainda não tem condições morais para fazê-lo, e aí o que acontece? Desmantela, cai, né? Cai, e aí você cai numa situação de não cumprir nem aquele pouco que você se programou para ter. Quando espancas um vegetal impiedosamente a fim de senhorear-lhe algum fruto, sob pretexto da fome, estará reduzindo muito das futuras possibilidades da árvore. Quer dizer, então o que é o fruto? O fruto é um simbolismo daquilo que nós queremos obter, né? O fruto é o trabalho acabado. Para você chegar a colher o fruto, você tem que semear. Então, primeiro é a semeadura.
e a colheita é depois. Então, na semeadura, ela virá no tempo certo. Não adianta a gente querer semear e querer colher já imediatamente, que não vai acontecer. Então, nós semeamos as nossas ações, as nossas lutas, as nossas conquistas, e no momento certo a semeadura virá. Então a gente está vendo, por exemplo, o nosso planeta agora está passando por uma fase de transição. Aí a gente fica se perguntando, será que realmente nosso planeta do jeito que está vai ser um mundo de regeneração? Será? Porque nós estamos na semeadura ainda. A colheita virá em outras existências, em outras reencarnações. E a gente sabe que muitos dos companheiros que hoje estão embrutecidos no mal, né, serão exilados para o mundo primitivo, não reencarnarão mais aqui nesse planeta, e vai chegar um momento em que só pessoas equilibradas que terão a autorização para estar aqui no nosso planeta. Esses irmãos que ainda estão no mal, que ainda estão no crime, nas ações violentas, gradativamente serão afastados do planeta, reencarnarão em mundos primitivos e ficarão aqui aqueles que estão tentando ser melhores, ser pessoas de bem. Mas isso leva tempo. Não vai ser em 50 anos, nem 100 anos que isso vai se configurar. Nós estamos semeando para que isso um dia aconteça. Então a gente tem que ter essa compreensão. A gente debruçando num poço, agitando-lhe o fundo, com a desculpa da sede, unicamente lhe turvas o líquido, tornando inadequada a própria saúde. Então, quer dizer, quando você tem uma riqueza, um poço é representação simbólica de uma riqueza que você tem, de uma potencialidade que você tem, e você desvaloriza essa potencialidade, que você quer fazer algo que você não está preparado, é como se você estivesse turvando, ou seja, como se você estivesse deixando de lado algo que você já domina para buscar uma outra situação em que você não vai ter a mesma possibilidade. E aí o Emmanuel continua, né? Em teus requerimentos da vida maior, formula-os com cuidado e continua no trabalho que o mundo te conferiu, esperando a manifestação do poder divino através das circunstâncias do caminho e que te encontra. Então nós temos que dar valor ao que nós temos hoje. Se a gente quer melhorar, a gente tem que entender: temos merecimento? Estamos preparados? Já é hora de eu desejar algo que eu ainda não tenho? De que forma que eu vou conquistar? Então, essas perguntas têm que ser feitas, porque tudo que nós conquistamos, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista espiritual, tem que ser dentro de um processo ético. A gente não pode querer atingir determinados patamares fugindo à ética do Cristo. Nós temos que ir passo a passo, conquistando os patamares evolutivos sem querer antecipar nada. Então a gente ainda tem muitas limitações, muitos defeitos, então tenhamos calma, vamos no passo a passo. Inquietação desnecessária atrasa o socorro previsto. Sejam quais forem os obstáculos que te surjam à frente, na expectativa do apoio que solicita dos céus, não desesperes nem esmoreças. Se a resposta de mais alto aos pedidos que fizeste parece demorar excessivamente, é que a tua rogativa, de certo, reclama análises mais profundas, a fim de que futuramente não te voltes contra as leis da vida, alegando haver caído na imprevidência que terá nascido de ti mesmo e não do Senhor, que sabiamente nos reserva sempre o melhor. Então, meus irmãos, concluindo aqui o nosso comentário, tenhamos tranquilidade, busquemos sempre a ajuda divina, mas não temos pressa. Vamos no nosso tempo, com calma, com tranquilidade, e um dia nós chegaremos numa situação de maior elevação espiritual. Então é isso que a gente queria conversar com vocês nesse momento,
nós estamos encerrando o livro Calma e iremos iniciar brevemente a Agenda Cristã de André Luiz. Se você tem esse livro, vai lendo que a gente vai iniciar os estudos, os comentários sobre essa obra. Que Jesus nos abençoe.